Só vamos atualizar aqui. Primeira coisa, a família Bolsonaro devastada. Tá? Estados Unidos avaliam revogar a lei Magnitsky contra Moraes e a mulher. Deu pena de ver. Deu pena e também a gente deu umas risadas lá dos bolsonaristas hoje na Revista Oeste. O clima era de velório. O nosso site acabou de publicar, tá aí, Estados Unidos avaliam revogar a lei Magnitsky contra Moraes e a mulher. É muito, né? Ele sair super vitorioso por cima, cantando de galo, que conseguiu reverter as tarifas, e não só as tarifas, as sanções como a lei Magnitsky do Alexandre de Moraes. Você imagina como o tucano Alexandre de Moraes vai ficar grato, né, e talvez devedor de favores para o Lula. E outro também que eu acho que está começando a digerir os fatos, a realidade, lentamente, é o Carluxo. Olha o que ele disse hoje. Eduardo talvez jamais volte a ver o pai, fruto de uma perseguição cristalina e moral, articulada, perfeitamente alinhada, blá blá blá. O pequeno Jair Henrique, que carrega o nome do avô como homenagem, corre o risco de crescer sem conhecer aquele que deveria ser sua referência, seu pilar, sua história viva. Olha, pessoal, eu acho que digerir é a palavra do dia. Eu acho também que lá na Globo o pessoal precisa digerir essa decisão do Gilmar Mendes, tá? Inclusive, assim, bons jornalistas, tal, com quem eu concordo 95% do tempo, como o Otávio Guedes, discordo totalmente da opinião dele nesse assunto. Eu classifiquei a PEC da blindagem dos deputados de imoral e escandalosa. Então, usando a mesma régua, eu digo que a decisão do Gilmar Mendes, eu entendo que a decisão do Gilmar Mendes é imoral e escandalosa. Por quê? Porque a nossa Constituição abre dizendo que todo poder emana do povo. Não é todo poder emana do Supremo Tribunal Federal. Todo poder emana da cabeça de um ministro que um dia acorda e resolve suprimir palavras da lei, suprimir lei, mudar lei, que isso não é a função dele. Assim, primeiro que vai ser votado no plenário, tá? Foi remetido imediatamente para o plenário, vai ser votado entre os dias 12 e 19 de dezembro. Então não é um ministro, tá? Logo vai ter a opinião do STF todo no assunto. Agora, a segunda coisa é que é sim função do STF, ou seja, existem duas ações, uma chama ação direta de inconstitucionalidade e a outra é a ação de descumprimento de preceito fundamental. Essas duas ações é sim para o STF julgar leis elaboradas pelo Congresso e julgar se aquelas leis estão compatíveis com a Constituição. Tá? Parece que, inclusive o pessoal falou que é a opinião de leigo do Otávio Guedes. Gente que parece que não conhece o que o STF, a função principal do STF é o controle concentrado de constitucionalidade. Inclusive lá, no exercício da jurisdição conferida pela Constituição ao STF, compete ao tribunal verificar, mediante provocação, e houve a provocação, porque isso aí foi uma ação impetrada pela Associação dos Magistrados Brasileiros e o Partido Solidariedade. Tá? Foram duas ações, na verdade. E aí o Gilmar condensou as duas coisas e julgou. Sobre os dispositivos dessa lei, 1079 de 1950, se essa lei foi recepcionada pela Constituição de 88, ou se não foi. E o que o Gilmar fez foi dar o voto dele e agora os demais ministros vão apresentar os votos. Ou seja, não tem golpe nenhum acontecendo aqui, não tem nada acontecendo a rigor. Mas por que demoraram 37 anos para olhar se essa lei é compatível com a Constituição ou não? Porque o judiciário age por provocação. Ou seja, se ninguém entrou com uma ação questionando essas leis especificamente, essa lei especificamente, paciência, entraram agora e vai ser julgado agora. Agora, pessoal, tudo que eu falei aqui agora é juridiquês, é chato, né? Deixa eu fazer o comentário político, tá? Porque isso aqui me soa muito aquela música, você pagou com traição a quem sempre te deu a mão. Porque vejam bem, olha só, como é que era o clima do Brasil, o que estava acontecendo no Brasil em 2021? Eu queria relembrar isso aqui, acho importante. Felipe Neto chamou o Bolsonaro de genocida por conta da postura na pandemia. O Bolsonaro colocou a Polícia Federal atrás do Felipe Neto, abriu inquérito, tentou prendê-lo com o uso da lei de segurança nacional. Aí vocês se lembram dos outros casos, um mais escandaloso que o outro. Um professor de filosofia, de sociologia lá de Palmas, colocou um outdoor na cidade, pagou do bolso dele lá. Bolsonaro cabra à toa, não vale um pequi ruído. O Bolsonaro colocou a Polícia Federal atrás do cara, levou o cara embora para ser interrogado. Processaram ele com o uso da Lei de Segurança Nacional. O chargista Aroeira e o jornalista Noblar, que inclusive trabalhou no Globo, tá? Ricardo Noblar. O que aconteceu? O Bolsonaro mandando o pessoal invadir os hospitais na pandemia, porque falou que a Covid era uma farsa, que não tinha tanta gente morrendo. Então, para o pessoal invadir, para conferir se realmente estavam morrendo tantas pessoas, se tinha tanta gente doente assim e tal. Um absurdo desse, o Noblar fez uma charge
ironizando o Bolsonaro, criticando o Bolsonaro, no uso da liberdade de expressão, Bolsonaro colocou lei de segurança nacional em cima do Noblar e em cima do Aroeira. Tá? Mandou a Polícia Federal, pediu ali 8 anos de cadeia pros dois. Outra aqui, né? Por mensagem contra Bolsonaro, 25 pessoas são intimadas pela Polícia Federal em Uberlândia, com base na Lei de Segurança Nacional. Então o clima era esse, o clima era de golpe, o clima era de ditadura, de instauração de uma ditadura. Tá? E quem segurou a democracia ali na faca foi o Poder Judiciário, capitaneado pelo STF. Tá? Aí tá aqui, Bolsonaro chama Globo de lixo e ameaça não renovar a concessão em 2022. Aí Folha de São Paulo noticiava assim, ó, se Bolsonaro não renovar a concessão da Globo, repetirá a decisão de Hugo Chávez em 2006. O presidente venezuelano suspendeu a licença da RCTV, emissora mais vista no país na época. E a Isto É já noticiava, Bolsonaro está decidido a não renovar a concessão da Globo. Inclusive, só renovou depois que perdeu a eleição. Tá? Ele não ia renovar, ele ia tirar a Globo do ar. Agora, o problema mais grave não era nem esse. Esses jornalistas da Globo estavam marcados para todos irem presos. Tá? O Bolsonaro já tinha traçado o destino desse pessoal. O que ele fez aqui é um expediente clássico de ditadura. Tá? Clássico. Por que as pessoas vão presas numa ditadura? Tá? São 2 motivos, normalmente. Na ponta da linha, são 2 motivos. Um é risco de segurança nacional, traição ao país, alguma acusação desse tipo. Tá? Mas o mais clássico, na verdade, é achar algum tipo de crime fiscal. Foi assim na Rússia com o Putin. Tá? Foram ali, todos os adversários do Putin e tal, foram sendo presos gradualmente por crimes fiscais. Tá? E era isso que o Bolsonaro, era esse o caminho que o Bolsonaro já tinha traçado pro pessoal da Globo, tá? E pros jornalistas e tal. Por quê? Porque é uma situação meio mal acabada, uma água mal parada, essa questão de pejotização. Tá? Todo mundo no meio jornalístico recebe por meio de pessoa jurídica. Tá? Que tem uma tributação menor. Isso acontece há décadas no Brasil. Mas é uma coisa meio assim, é legal, não é? É uma coisa que fica meio em cima do muro aí e tal. Teve até um julgamento recente do STF sobre isso. Mas o fato é que o Bolsonaro, no governo dele, foi pra cima disso, autuou todo mundo que recebeu por meio de PJ. Só os da Globo, os da Record e SBT ele deixou, Rede TV, lá quem babavou pra ele deixou solto, né? E autuou, cobrou milhões de reais dessas pessoas com multa e tudo, e mandou a Receita Federal fazer uma representação para fins penais para a Polícia Federal, para processar todos e colocar todo mundo atrás das grades por crime tributário. Tá? Isso pouca gente fala. E aí quem segurou a mão ali e falou, não, a imprensa é livre, você não vai retalhar a imprensa porque tá noticiando a corrupção dos seus filhos, não. Foi o STF. Tá? Foi o STF que permitiu que a Globo continuasse trabalhando. Então eu acho, como eu disse, é aquela história de você pagou com traição a quem sempre te deu a mão. Agora, pessoal, pra gente fechar o vídeo, eu queria dizer que eu estou otimista, tá? Acho que o STF vai vencer essa parada. Vendo hoje a tranquilidade com que o Gilmar Mendes trata o assunto e tal, acho que mesmo com a traição de Globo, traição de Folha de São Paulo, mesmo assim o STF vai sair vitorioso desse negócio. Perguntado ali, você tá preocupado com essa reação do Senado e tal? Gilmar virou e falou, olha, eu sou enfermeiro que já viu sangue. De proteger as instituições, inclusive o próprio Senado, em relação a eventuais pedidos abusivos. Não se trata de fazer uma proteção do Supremo Tribunal Federal, ou como alguns de vocês têm falado, de uma blindagem. Se trata simplesmente de fazer um equilíbrio nessas relações e é disso que se cuida. A lei, como vocês sabem, é de 1950, ela passou foi feita sob a Constituição de 46, passou pela Constituição de 67 e 69 e agora está sendo colocada em contraste com a Constituição de 88. É isso que está sendo discutido. Então, essa lei ela pode estimular uma atualização na questão da lei do impeachment? Com certeza. E há até um projeto no Congresso sobre isso. No Senado, salvo engano, inicialmente foi uma comissão presidida pelo ministro Lewandowski. E a participação? Achou positivo o resultado dessa comissão? O senhor achou na época? Não examinei isso no detalhe, mas esse é um debate que vai se colocar à luz, inclusive, da decisão do Supremo. Ministro, o senhor chegou a conversar com o Gabriel Coluna? Não, nesse momento não, embora nós sejamos partners de conversa frequentes. Mas depois da decisão, o Alcolumbre entrou em contato com o senhor? Não. Ministro, o Mota falou com o senhor, né? Falou. E sobre as repercussões, ministro, no Senado, na ala política, né? A repercussão, o que o senhor tem a dizer? Nada. Isso é uma decisão judicial, vai ser submetida já ao plenário do Supremo. O senhor falou sobre essa reconsideração, então pode sair uma decisão ainda hoje? Vai sair uma decisão ainda hoje. Ministro, mas não te assustou um pouco essa repercussão negativa dessa decisão?
Eu sou enfermeiro que já viu sangue. Ministro, a manifestação que pode restringir as monocráticas. Como o senhor viu essa reação? Vamos aguardar, vamos aguardar. Pessoal, chegamos naquele momento do vídeo em que eu falo com vocês daquela oportunidade para se trabalhar de casa, 100% home office, você que está precisando de um dinheiro extra, ou você que está precisando até mesmo da fonte primária de renda. Olha só, eu trouxe alguns novos depoimentos para vocês de pessoas que procuraram o Clayson e obtiveram um excelente resultado. A Maria, por exemplo, relata que estava desempregada, então ela está por conta, ela é dedicação exclusiva, tá? E tirou, por exemplo, $984 esse mês, fazendo a conversão das aproximadamente R$5.500. Agora, mesmo para você que não está na condição de desempregado, a gente tem aqui, por exemplo, o depoimento do Carlos Matos. Ele é uma pessoa que procurou o Clayson, mas ele tem outro emprego. Ele dizendo aqui, olha, hoje, por exemplo, cheguei exausto depois de mais de 10 horas no trabalho lá na fábrica e estou aqui, né, dedicando e tal, queria compartilhar o resultado de um mês, $643, tá? Ou seja, conseguiu aí aproximadamente R$3.200, sem ser dedicação exclusiva, tá? Só reforçando aqui, não é bet, não é casa de aposta, não é nada disso, isso aqui é trabalho sério. Então, se você tiver interesse nessa oportunidade, pode clicar no link que tá aqui abaixo na descrição do vídeo e você vai conversar lá com o Clayson, que vai te explicar tudo direitinho, você vai compreender exatamente do que se trata. Pessoal, então é isso, eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.